Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor encha as nossas vidas de todo amor, de toda paz, de toda alegria. Bendito seja o santo nome do Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Sejam todos bem-vindos. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa assim nos usar cada dia mais, pois pertencemos a Ele. Amém? Então, deixa eu dar aqui as boas-vindas a você que está aí do outro lado da telinha. Seja bem-vindo. Você também que está aqui neste momento, sejam também bem-vindos. E que esta noite, a qual Deus nos deu, Ele possa assim nos fazer enxergar perfeitamente a sua vontade. Amém? Pois são poucos que compreendem a vontade de Deus na sua vida. Amém? Então, antes, deixa eu falar o tema aqui: graça, a vontade de Deus para nossa vida. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Graças a Deus. Deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos irmãos aí no grupo de WhatsApp, conhecendo a graça. Mandar a graça e a paz para os nossos irmãos em Petrolina, em Juazeiro, aqui em Sobradinho, na Santa Rita, em Tapera, em todas as localidades e vizinhanças. Que Deus continue aí usando a cada um de vocês. Não vou citar nome aqui porque são muitos, amém? Mas Deus continue aí usando a cada um de vocês. Você também aí que nos assiste em São Paulo, em Goiás, enfim, em todas o mundo. Amém? Então, o tema é graça, a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 1, no versículo 9. Amém? É onde se encontra aqui o nosso tema. Então, vamos ler aqui. Leia comigo. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs. Diga graças a Deus. Amém. Então, vamos fazer uma confissão de fé sobre esta palavra, para que assim nós possamos chegar ao entendimento do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que vive, reina e é eficaz em nossas vidas, neste momento maravilhoso, ó Deus, nós estamos sobre a Tua vontade e conhecendo, Senhor, o mistério que foi revelado, Senhor, a nós, pois hoje não somos mais cegos, pois podemos enxergar, pois a Tua vontade nos basta, assim como a Tua graça. E nesta noite, ó Deus maravilhoso, eu te peço que o Senhor use a minha boca para assim eu usar a Tua palavra e fazer a Tua vontade para todos aqueles que vão me ouvir, para que ouçam e guardem em seu coração. Que assim seja na vida de todos esta palavra, no nome de Cristo ressuscitado, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e exaltação. E que nesta noite também o Senhor, ó Deus maravilhoso, conhecedor de tudo e de todas as coisas, de todas as angústias, de todas as pelejas, que o Senhor possa neste momento, ó Deus, que eu sei que o Senhor pode entrar com providência sobre vidas que necessitam da Tua vontade, que necessitam do Teu poder, que necessitam da Tua ajuda, que não são poucos, mas que assim seja feita a Tua vontade na vida de cada um deles, pois eu não posso eu aqui interceder por nenhum, pois o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que assim seja a Tua vontade na vida de todos. Quem crê, diga amém. Amém
Graças a Deus. Então vamos aqui, amados irmãos, entender essa mensagem maravilhosa, a qual Deus colocou no nosso coração para estarmos aqui hoje conversando, termos essa conversa aqui sadia, aprender, da graça de Deus, crescer cada dia mais no conhecimento. E lembrando, amados irmãos, que eu não estou aqui neste momento para agradar a homens, para agradar ao irmão ou a quem quer que seja. Amém? O que eu tiver de falar aqui é na palavra e não é para agrado dos homens, e sim para a vontade de Deus. Sinto muito que ainda tem muitos amados irmãos aí que vivem pensando que deve, reverência a homem, que devem cumprir ordem, mandamentos de homens, participando de tudo quanto é propósito. Até confessam que Deus é Deus, mas o negam com as suas obras, negam a Cristo todos os dias, dando crédito às coisas do homem para fazer, e o mais simples, que é crer em Cristo verdadeiramente, não faz. Crer em um Deus maravilhoso, em um Cristo ressuscitado, que é este Deus a qual nós servimos. Temos sempre alertado aos nossos amados irmãos e ouvintes que nós não vivemos mais no tempo de Jesus de Nazaré, nem tampouco podemos orar em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei, cumpriu por mim, amém? Que não podia cumprir, apesar de não estarmos lá, porque a lei não foi dada, para nós. A lei naquela época foi dada à primeira igreja, aos primeiros daquela época. Por isso Jesus de Nazaré foi crucificado, amém? Para que aquele povo justo daquela época fossem lavado e remido no sangue de Cristo. Mas nós não, nós gentios, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. É por isso que hoje eu converso com vocês aqui, mostrando a vocês a verdade, mostrando a vocês que Jesus de Nazaré não pode operar mais, porque ele foi crucificado e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele deixou de ser Jesus de Nazaré e passou a ser quem? Cristo ressuscitado. Amém? Aquele que cumpriu toda aquela lei, 613 mandamentos que você não podia cumprir e nem eu, ele cumpriu por mim e por você. Amém? E nos deu esta graça maravilhosa e hoje nós podemos viver na vontade de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Então vamos ler. Para a gente entender, nós vamos ter uma conversa aqui séria. Amém? Vou te mostrar as verdades, a vontade de Deus e não a do homem. Graças a Deus, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém? Amados irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Amém? Amados, hoje nós vivemos em um mundo, como sempre tenho dito, perverso, pervertido, um mundo cheio de maldade, de iniquidades. Mas, porém, amados irmãos, não é nossa culpa. Amém? Há muita gente, sim, pelo mundo afora, muita gente boa, e há outros que são maus, realmente. Mas Deus permite para que essas pessoas
que praticam o mal, praticam essas coisas, eles têm o seu próprio pago na sua própria carne, amém? As suas ações serão por eles mesmos, né? Paga. Não existe essa que você tem que morrer para pagar os seus feitos da carne aqui. Não, se você fez aqui, você paga aqui. Amém? Então, amados irmãos, a vontade de Deus nas nossas vidas é que você viva bem, não com rudimentos, não querendo viver uma lei que já ficou no passado, amados irmãos. Muitas daquelas histórias que muitos contam por aí, e muitos que levam o título de pastor têm o prazer de contar e fazer com que, muitas das vezes, os amados irmãos queiram viver aquilo. Mas você não pode pegar o tempo que Davi viveu e querer trazer para os seus dias de hoje. Você não pode querer pegar os tempos que viveram todos aqueles profetas e trazer para os dias de hoje. Como muitos ficam aí esperando o Apocalipse acontecer. Mas o Apocalipse é um jornal velho, já deixou, já se cumpriu. Não vai acontecer mais aquilo. Amém? Isso é uma mensagem que vou trazer para vocês outra hora. A gente vamos falar a respeito daquelas profecias do livro de Apocalipse. Amém? Para que você compreenda de uma vez por todas que o livro de Apocalipse se cumpriu. Não é para você, não é para nós, não é para os nossos dias. Como tem muitos aí até hoje ensinando os amados irmãos a viver esperando este dia. E parece que muitos têm prazer, amados irmãos, em ver a destruição do próximo, em ver a destruição do irmão. Parece que tem irmãos que oram que esse dia aconteça, que chegue o mais rápido possível. Para quê? Para ver o seu irmão sofrer, condenando os amados irmãos ao inferno, porque é isso que é ensinado. Independente que essa pessoa, como muitos pensam, né, que levantando a mão está aceitando a Jesus, participando de rudimento, de batismo nas águas, tirando 10% do seu sustento, isso te levará à salvação. Não, querido, você já está salvo. Amém? A salvação agora não é da carne. A salvação agora que muitos buscam é da mente. Você tem que salvar a sua mente de quê? De homens maus, de homens com palavras bonitas, com conversas bonitas, te ensinando, te profetizando algo inexistente, te dando um fardo que você não pode suportar, querendo que você seja algo que você não é. Tem muitos amados irmãos aí que têm prazer de dizer que foi levantado por Deus, que foi o pastor fulano de tal que levantou. Não, amados irmãos, quando nós estamos aqui atrás do púlpito, alô, você que prega, você não é um pastor, amém? Você está na função de um pastor, amém? Você não tem autoridade mais do que o outro irmão, você não tem autoridade mais do que um obreiro, do que o presbítero. Amados irmãos, dons, cada um tem, não existe essa, que o pastor é maior do que você na fé. Que ele é, porque ele é o pastor, está um grau acima de você. Isso é uma mentira, amados irmãos. Em Cristo Jesus nós somos aperfeiçoados. Da mesma forma que aquela pessoa é abençoada, você também é. Da mesma forma que aquela pessoa tem conhecimento em Cristo Jesus, tem uma experiência com Deus, você também tem. Não existe esse movimento como muitos vivem, né? Não, mas hoje eu sou o que sou por causa do meu pastor, orou muito por mim, fez muita campanha, fez muito jejum. Não, só existe um pastor, Cristo. Ele não disse, eu sou o grande eu sou. Mas eu não posso, a minha pessoa aqui, virar para vocês e dizer, eu sou o pastor.
Deraldino Costa é o pastor. Não. Amados irmãos, nós somos um ministério de pregação e louvor, mas, porém, o nosso pastor é Cristo. Não temos placa com CNPJ registrado, como muitos têm por aí. No intuito, amém, de chegar a um patamar financeiro melhor. Querido, fique você sabendo que nós, aqui do Ministério Nova Sião, nós não tomamos dinheiro das pessoas, amém? Ajudamos uns aos outros. Não é errado contribuir em graça, amém? Errado é você ensinar o seu amado irmão, tirar 10% do que é seu e levar na mão do pastor e dizer que é para a obra de Deus. Como vocês mesmos sabem, como nós temos sempre dito, dízimo nunca foi em espécie, em dinheiro. Deus nunca pagou nenhum daqueles discípulos, né, de Jesus. Nenhum deles tinha um salário, ou cada um deles tinha uma igreja com o nome deles. Igreja entre aspas, né? Porque igreja somos nós. Mas ficam muitos, criam os ministérios, como eles dizem, né? Colocam o nome e aí vai atrás de pessoas renomadas, de pessoas com um conhecimento, com um curso, né, de teologia, e começa a botar essa pessoa para ensinar aos incautos, amados irmãos, muitos, né, da maneira errada, ensinando-os a ter medo do diabo, ter medo de perder a salvação, ter medo ao inferno, com medo que se Deus, você não fazer algo para Deus, Deus vai soltar a mão. Amados irmãos, essa não é a vontade de Deus nas nossas vidas. Você tem que compreender isso. Você não deve satisfação a homem, amém? E nem a Deus. Deus, Ele conhece você muito bem. Ah, não, mas eu devo alguma coisa a Deus. Não, você não deve nada para Deus, amém? Deus, Ele te conhece, sabe onde você errou, conhece os seus feitos, conhece os seus malefícios e benefícios. Não, mas eu devo a Deus. Não, você não está devendo a Deus. Você deve satisfação a você mesmo. Parar, entrar para dentro do teu quarto e agradecer a Deus, orar a Deus em agradecimento. Pela noite que passou, pelo dia, pela tarde, agradecer a Deus pela família. Não é pedindo, como muitos fazem, e a maioria estão aí dentro desses templos religiosos para isso, orando a Deus, pedindo para que Deus faça algo na vida de alguém. Será que Deus não tem o conhecimento? Será que Deus está cego ou surdo? Será que Ele não consegue enxergar o problema de saúde que tem uma pessoa? Mas isso não é no espírito, amados irmãos, é na carne. Quem cuida da carne é o homem. Quem cuida do espírito é Deus. É por isso que nós somos livres. É por isso que Deus nos fez livre. Nós não devemos nada para Deus. É por isso que quando eu digo para você que você é limpo, que você é puro, que você não tem pecado, é porque o que está dentro de você é maior que tudo e todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus. É puro, amados irmãos. Os seus erros é na carne. Amém? Todos os seus malefícios é na sua carne, mas o seu espírito vai estar sempre pronto. Diga graças a Deus. Abra comigo Gálatas capítulo 1, no versículo 10, por favor. Quem encontrou, diga amém. Gálatas 1, 10. Amém? Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Uma pergunta, né? Busco eu o favor dos homens ou o favor de Deus?
ou procuro agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Está vendo aí? E muitas das vezes, amados irmãos, o homem quer viver dessa forma. Ele quer viver, não é em Cristo Jesus, ele quer viver agradando a homens. Seja bem-vinda. Como tem muitos aí agradando a homens, trabalhando para homens, querendo viver a vida, né? Como se fosse Deus, querendo fazer a vontade do homem e não a vontade de Deus. Amados irmãos, nós devemos viver plenamente em Cristo Jesus, tirando fora todas as ordenanças, todos os preceitos e mandamentos. Temos que viver em Cristo Jesus plenamente. Viver a vontade de Deus não é você fazer a vontade do homem. Ah, mas eu creio que Deus existe e que o meu pastor é um homem de Deus e eu devo obediência sim ao meu pastor, porque está escrito lá na palavra, obedeceis aos vossos senhores. Ah, Amados irmãos, muitas vezes lemos e não prestamos atenção e nem pedimos a Deus sabedoria para compreender. E vive muitos hoje, até hoje, pensando que deve. Ah, não, mas eu devo sim. Eu devo obediência ao meu pastor, eu devo obediência ao presidente, a fulano e a ciclano. Querido, não existe na Bíblia, de maneira nenhuma, igreja com presidente, ou com vice-presidente, ou com pastor presidente. Mas tem muitos, não, na convenção que vai ter lá, o pastor presidente vai estar presente. Vixe, é o pastor presidente. É o pastor dono daquele ambiente que ele fundou. Porque o dono da igreja de Cristo é ele mesmo, Cristo Jesus ressuscitado. Amém, amados irmãos? Não é para que você viva desta maneira, querendo fazer agradar o homem. Ah, não, mas se eu não fizer, o pastor vai me botar no banco. Que bote, mas fale a verdade. Fale a verdade para os amados irmãos, não deixe eles viver no engano, não deixe eles viver sobre campanhas, sobre propósito. Amado, Deus não precisa desses movimentos, Deus não precisa que você faça sacrifício de tolo, porque todo o sacrifício já foi feito. Quando Jesus de Nazaré foi crucificado, ele pagou aquele sacrifício. Amém? Ele fez o sacrifício por mim e por você. Então hoje temos que viver na vontade de Deus, na plenitude do Espírito. Diga graças a Deus. Se não, veja, aí no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 10 agora, Gálatas 1:10, 9 que diga. Gálatas 1:9, nós estávamos lendo o 10, volta aí um pouco no 9. Olha só, como antes tenho dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebemos, seja anátema. Repetiu, né? Nosso amado irmão Paulo repetiu essas palavras. Disse para aqueles amados irmãos, isso que vocês estão vivendo não é o evangelho de Cristo. Isso que vocês estão vivendo não é a vontade de Deus. Vocês estão vivendo a vontade do homem, estão vivendo nos preceitos de homens e não na vontade de Deus. Como muitos amados irmãos querem viver dessa forma, agradando ao homem. Não, mas o pastor me deu uma oportunidade, eu vou pregar no grupo de jovens, eu vou pregar.
Onde foi que você viu isso, amados irmãos? Amados irmãos, para pregar o Evangelho de Cristo, não é preciso que você tenha uma denominação, não é preciso que você tenha um ministério de louvor, não é preciso que você tenha um espaço muito grande para comportar muitas pessoas. Só precisa, amados irmãos, da sua disposição. Não precisa de dinheiro, de transporte. E hoje, amados irmãos, o que nós vemos é isso. Muitos ganhando dinheiro com a palavra de Deus e os amados irmãos sofrendo humilhação, carregando fardos pesados, não pode andar bem, não pode se alimentarem bem, se vestir bem, porque tem que se vestir de acordo com o ministério. Porque você não pode botar um short até o joelho, você não pode usar calça, porque calça é de homem, você não pode cortar o cabelo, porque quem corta cabelo é homem. Amados irmãos, se nós formos por esse lado, você pode ver que se muitos quiserem viver como viviam, né, o povo de Israel, a maioria daqueles varões eram com cabelos compridos, amém? E hoje aqui no Brasil tem muita gente que usa cabelo curto, outros usam cabelo comprido, mas não são israelitas, amém? E ficam muitos aqui querendo viver, amados irmãos, dessa forma. Abre o teu olho, não dê lugar para que o homem governe a sua vida, pois você vai deixar de estar vivendo a vida de Deus, vai estar deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. E Deus, ele não se agrada disso. Se você é um homem de Deus que prega o Evangelho de Cristo, pregue a verdade aos irmãos. Ensine a eles a sair fora de propósito, de campanhas. Amém? Ensine a eles a sair fora de batismo nas águas, de querer aceitar a Jesus. Ensine a eles a não comer pão e beber suco e dizer que é para a comunhão com Deus. Essas coisas, amados irmãos, faz te atrapalhar, em vez de te ajudar, te atrapalha. Amém? E não existe esse movimento todo. Nós fomos batizados em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Quem batizava com água, como sempre digo a vocês, era João Batista, para a remissão de pecados, preparando o caminho do Senhor. Jesus de Nazaré foi batizado por João Batista. Mas me diga, qual o pecado que tinha Jesus? Qual era o pecado que Jesus carregava para que ele fosse batizado por João Batista? Nenhum, amados irmãos. Ele foi batizado por João Batista para que se cumprisse o que estava escrito a respeito dele. Amém? Ele era judeu, era um israelita, então, portanto, tinha que cumprir-se a lei. Ele tinha que ser batizado. E João disse, mas Senhor, eu que careço de ser batizado por ti. Não foi? E muitos irmãos querem viver dessa forma. Olha, tal dia fulano vai descer as águas para deixar o velho homem. Não vai ficar coisa nenhuma, amados irmãos. Tomar banho só tira a sujeira do corpo, mas da mente e do coração não tira. Amém? Você se banhando, como muitos fazem aí, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você agora é uma nova criatura, é um engano. Aquela pessoa se tornou nova criatura desde quando Jesus foi crucificado naquela cruz do Calvário. Amém? Está lá em Romanos 6,3, que nós fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Amém? Não foi no batismo de João. Apesar de que muitos de nós, participamos do batismo nas águas dos homens por ignorância, que não conhecíamos, não tínhamos o conhecimento desta palavra. Amém, amados irmãos? Não fomos batizados na cruz de Cristo naquela época, quando era do sistema, porque o batismo que conhecíamos era o de João. Não é verdade?
E então faz igual aqueles discípulos, chegou, vocês foram, não, vocês têm o Espírito Santo, nós não sabemos nem o que é isso. Nós não sabemos nem o que é o Espírito Santo. E vocês não foram batizados ainda no Espírito Santo? Não. Nós fomos batizados no batismo de João. Aonde? Nas águas. Está vendo? E nós temos que ter essa certeza, amados irmãos, nós não podemos mais vivermos enganados. Vivemos muitas vezes querendo viver uma vida de uns antepassados que não cumpriram nem a lei, porque não podiam cumprir 613 mandamentos pesados para cumprir. E hoje, 2 mandamentos, irmão, de 613 se resume a 2. Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o que muitos fazem, amados irmãos, é odiar o próximo. Eu amo a Deus e odiando o seu próximo. Para com isso, isso é hipocrisia. Amém? Agora Hebreus 11, por favor. Hebreus capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Olha só. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga glória a Deus. Se você crê em Deus, amados irmãos, não precisa desses movimentos tudo. Não precisa de sacrifício, de você estar fazendo sacrifício de tolo, se enganando, achando que está fazendo para Deus, mas está fazendo para o homem. Olha, sexta-feira nós vamos fazer uma vigília daquelas. Nós vamos convidar o fulano de tal, o cantor. Aí enche, amados irmãos. Vai um monte de gente. Por quê? Por causa de Deus? Não, amados irmãos. Vai para ver aquele cantor ou aquela cantora. Não vai para ver, ouvir a mensagem, ouvir a palavra. Vai para mostrar a roupa, ver o amado. Não vai por buscar a Deus. Irmão, se você tem fé e você crê que Jesus existe, que Ele é galardoador na tua vida, então você não precisa do homem para fazer nada por você, porque você já tem Deus. E fica muitos amados irmãos, pastor, ore por mim. Irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Amados irmãos, ore você. A minha fé não é diferente da sua. Se você tem fé, foi Deus que te deu. Da mesma forma que Deus te deu a fé, Deus não deu a fé a mais do que aos outros. Não, mas a minha fé é tão pouquinha. Não existe isso, amados irmãos. Se você tem fé, se você crê, não se preocupe. Foi Deus que te deu. Tenha coragem de chegar para aquela pessoa que carrega o título de pastor, onde você está, e diga para ele, a partir de hoje, se aqui dentro não for pregado o evangelho da graça de Deus, se não for pregado as maravilhas do Espírito Santo, aqui dentro eu não fico. Se aqui continuar com esses movimentos de campanha, de propósito, amém? De santa ceia dos homens, eu não fico num lugar desse. Amados irmãos, por quê? Porque você está retrocedendo. Quando você participa dessas coisas, você está renunciando a Cristo, dizendo que o sacrifício de Cristo para você foi inútil. Por quê? Porque você quer viver dessa forma. Quer viver praticando as coisas da lei. Só que Deus, amados irmãos, já cumpriu toda a lei. A lei foi revogada por Cristo. Amém? Por quê? Porque era sem o quê?
utilidade. Anulou, amados irmãos. Ele anulou, cumprindo. Mas você quer viver dessa forma. Você quer andar segundo o conselho dos homens. Ah, não, mas eu estou no Ministério A, porque lá tem campanha, lá tem propósito, tem as meninas do coral, lá tem as irmãs do círculo de oração, lá tem o teatro. E quantas vezes você viu Jesus pregando com os seus discípulos, na época quando andou neste mundo? Quem disse a você que tinha grupo de teatro? Quem disse a você que tinha grupo de senhoras fazendo ali orações? Acompanhavam multidões a Jesus de Nazaré naquela época, mas não eram porque queriam, era porque ouviam os outros falar dos feitos dele. Olha, aquele homem lá, o filho do carpinteiro, ele realiza milagres, faz prodígios. E muitos, como até hoje, amados irmãos, tem muita gente até hoje dessa forma, que está dentro de um ambiente chamado igreja, que a igreja somos nós, vivendo isso. Não, eu estou lá porque eu preciso de um milagre para meu filho, eu preciso de uma cura para meu pai, eu preciso melhorar a minha vida financeira, eu preciso que Deus abra as portas, eu preciso multiplicar isso, e aí vai, não está por Cristo, não está pela vontade de Deus, está pela vontade dele, para satisfazer o seu próprio ego, né? Assim como está escrito. Ó, vós pedis e não sabeis pedir como convém. Por quê? Porque pedis mal, pedis para gastar nos seus próprios deleitos. Não é assim? E ficam muitos dessa forma, irmãos, querendo estar deste lado. Não, mas eu sou um homem de Deus. Essa semana eu vou fazer a campanha, o jejum de Daniel. Vou fazer 21 dias de jejum. Vai adoecer, vai adquirir uma gastrite, uma dor de cabeça. Amém? Amados irmãos, esse não é o jejum que agrada a Deus. Você sabe por que aquele povo lá, naquela época, fazia um jejum, amados irmãos? Ficavam padecendo ali muitas vezes necessidade, tendo que comer, por vingança, para matança, para querer matar, para que o ódio aumentasse. Você já viu quando você está com vontade de comer que alguém lhe tira do sério? Você só falta querer engolir aquela pessoa. Era para isso que o jejum servia. Eles faziam jejum, amados irmãos, para condenar o apóstolo Paulo à morte. Dizem, olha, essa semana nós nem vamos comer, nem vamos beber, enquanto nós não ver Paulo morto. E muitos, amados irmãos, não, eu estou fazendo que é para matar a vontade da carne. Pelo contrário, irmão, vai aumentar. Porque a carne, quando você não dá o alimento que ela precisa, ela se volta contra você, amados irmãos. Jejum não é para você fazer algo, aumentar a sua fé. O jejum não é para você matar o desejo da sua carne. Pelo contrário, vai aumentar. Imagine você com vontade de tomar um sorvete e você não pode. Mas você está desejando tomar. Não, mas eu estou em jejum. Está em jejum? Para quê? Vai matar o desejo da carne? Quando encerrar aquele jejum, tu não vai comer também? Não vai beber? Então, amados irmãos, nós temos que ter esse cuidado, porque a vontade de Deus nas nossas vidas não é essa, que nós tenhamos que viver dessa forma, pensando que o que o homem está lhe ensinando é correto, e muitas vezes você está indo pelo um penhasco, chegando à beira do abismo, no fundo do poço. Por quê? Por causa dos fardos que você não consegue carregar. Se você está em um ambiente chamado igreja, em qualquer denominação por essas aí afora, e você é um obreiro, é um presbítero, o que for, foi nomeado lá, e você espera ser ungido a um grau maior, esqueça isso. Viva a vida de Cristo, viva a vontade de Deus nas suas vidas.
Ah, não, mas eu estou lá e tudo indica que o pastor presidente vai vir no mês que vem e vai ter a reunião de convenção e eu creio que o pastor vai falar com ele para me levantar a pastor. Vai me dar um local, uma igreja para me tomar de conta. Amados irmãos, se você quiser viver esta vida, eu digo para você que isso é uma vida miserável na vida do homem. Você querer fazer algo para o homem, você tem que fazer para Deus, não para ganhar dinheiro, amém? Porque tem muitos amados irmãos por aí que carregam o título de pastor, que querem viver do suor dos irmãos, não é do salário que recebe por pregar. Ah, o senhor diz isso porque o senhor tem um trabalho, você trabalha, e sempre trabalhei e sempre vou trabalhar. Não quero depender, amados irmãos, de ofertas, de dízimo de ninguém, porque o homem ele tem que ser digno do seu suor. Você tem que trabalhar para manter a sua casa, para alimentar a sua família. Não é os outros trabalhar por você e você só se abanando, não. Ah, não, chegou, meu trabalho é cuidar das almas. Tenho que interceder a Deus por elas da madrugada, tenho que fazer jejum e tenho que pregar a palavra para eles. 3 dias, ainda tem folga, amados irmãos. Olha, diga para o presbítero fulano de tal, que hoje eu não vou pregar não. Hoje eu não posso pregar não, porque tem outras coisas para me resolver. E diga a ele que faça o culto por mim. Está vendo como é as coisas? Amados irmãos, esses homens só querem folga, só querem luxos. Quando você está se acabando, trabalhando de sol a sol, muitas vezes pegando chuva, passando friagem, adoecendo e tirando 10% da boca dos seus filhos, o sustento do seu filho. E tem muitos por aí que dizem bem assim, não, mas depois que eu devolvi o dízimo, minha vida mudou. Mentira, amados irmãos, uma ilusão da sua mente. Não muda coisa nenhuma. Amados irmãos, quem já se viu você tirar 10% do que é seu e de repente sua vida mudou, triplicou. Vai triplicar o trabalho, né? Você vai ter que trabalhar mais para aumentar a sua renda. Amados irmãos, não viva dessa forma. Viva em Cristo Jesus. Leia novamente comigo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está vendo? Galardoador daqueles que o buscam, amados irmãos. Lê comigo, ainda no livro de, agora Romanos, vamos em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 2, versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Quem encontrou, diga amém. Olha só o que dizia aqui o apóstolo Paulo aos romanos, em Roma, né? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela a compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso culto, amados irmãos, é racional. É aqui, ó. É na mente. Não adianta eu encher um espaço entre 4 paredes, chamar ali de igreja, botar uma placa, se eu não tiver isso. Amém? Se o culto não for racional. É o que nós fazemos aqui. Eu na sexta-feira e o nosso irmão Deraldino no sábado. O nosso culto é racional, um culto de entendimento. Amém? É um culto para que você entenda
amados irmãos, e compreenda o evangelho da graça de Deus, para que você deixe de viver mandamentos e preceitos de homens, para que você deixe de viver na doutrina dos homens, que não pode isso, você não pode jogar bola, você não pode tomar banho, você não pode, muitas coisas, que eu não vou falar aqui agora, que você que está dentro do sistema religioso, dentro, né, de um espaço como esse, chamado igreja, você vive essas coisas, que você não pode vestir uma roupa de academia porque está mostrando o corpo, que você não pode se vestir assim porque você está mostrando isso, está mostrando as costas, você não pode, o cabelo tem que estar assim, tem que estar assado, você não pode usar batom porque é coisa de pombagira, isso só existe na mente deles, amém? Tem que andar em Cristo Jesus, amados irmãos, com fé. Essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Se você crê que Deus é galardoador na sua vida, você não precisa andar nesses movimentos, viver essas coisas. Você não pode participar disso. Amém? Versículo 2. Leia comigo novamente o versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo? É vivo, um sacrifício vivo. Você não tem que fazer sacrifício de todo, sacrificar alguma coisa para ter ali a comunhão com Deus. Tem que ser santo. Santificai-vos. Não é você querer ser melhor do que os outros, não. É você crer, amados irmãos. Andar em santidade em Cristo Jesus e acreditar nos feitos dele, no que Jesus fez por você. Ter santidade com Deus não é participar de um pedaço de pão com um copo com suco e dizer que ali é para comunhão com Deus. Ou participar de uma campanha, de um propósito e dizer que ali é para aumentar a sua fé, ou para você ganhar algo. Como tem muitos aí fazendo culto de libertação. Libertar de quê? Deles mesmos, amados irmãos. Você tem que se libertar do homem, amém? Que pratica essas coisas. Você não tem nada dentro de você, espírito maligno nenhum, que te faça errar, que te faça cair. Lembre-se de uma coisa, que o inimigo do homem é ele mesmo, amém? O maior inimigo do homem é ele mesmo. O homem ele tem que ter cuidado com ele mesmo. Ele tem que se prevenir dele mesmo, não é de outro homem, amém? Tem que ter essa consciência, amados irmãos, porque tem muitos enganadores por aí, dizendo que são homens de Deus, e até são, porque ninguém nessa terra que não seja de Deus, não tem ninguém que não seja de Deus, não pode viver as coisas de Deus, a vontade de Deus, não é verdade? Mas quer te enganar, quer ganhar um dinheiro fácil, e hoje o que nós vemos é isso, muitos fundando os ministérios e mais ministérios, e que eu não chamo isso de ministérios, eu chamo isso de, como é que diz, de igrejas, feita por uma mão de homem que Deus não opera, para resgatar homens e prender homens e fazer deles presas fáceis, para ganhar um dinheiro extra. Que hoje você já percebeu que o que mais dá dinheiro hoje é esse movimento aí que muitos dizem, né? Gospel. E tem uns que enchem a boca, não, eu sou evangélico. Eu tenho um prazer, depois que eu passei a crente, passou para quê? Irmão, crente é quem crê em qualquer coisa. Você crê que aqui onde eu estou é a casa de Deus? Crê? Então, se você crê, você é crente. Mas se eu disser para você que aqui onde nós estamos não é a casa de Deus. Irmão, você está... Não, é verdade. Aqui o espaço entre quatro paredes onde nós estamos, onde nos reunimos como igreja de Cristo,
em um culto racional é totalmente diferente, porque quando nós estamos reunidos como igreja de Cristo, é totalmente diferente do espaço entre quatro paredes, amém? Aqui não existe altar, o altar aqui é abençoado, é santo, ninguém pode subir aqui, porque aqui só quem sobe é os homens de Deus. Aí muitos enchem lá atrás de cadeira, para se aparecer, muitos é para se aparecer, muitos nem falam com os outros irmãos, muitas vezes está até intrigado o irmão, não fala nem com o seu pai, diz bem assim: hoje eu convido o presbítero Gabriel para sentar aqui conosco, para se aparecer, amados irmãos, para dizer que é mais importante do que os outros ouvintes. Amados irmãos, o único que até hoje, eu digo para você, que é famoso, que tem fama e nunca perdeu a sua fama e nem seus seguidores, que tem mais de bilhões e trilhões de visualizações, só Cristo ressuscitado, amados irmãos. Esse daí eu digo para você, que jamais vai deixar de ser famoso, jamais vai te trair, jamais vai te enganar, jamais vai fazer você sofrer. Pelo contrário, ele te mostra caminhos perfeitos para que você viva bem. Quando você erra, o teu espírito acusa na hora, imediatamente. Não faça porque você está errado, não vá por esse lado porque você pode cair. Mas é dessa forma que Cristo age. Mas o homem age diferente, ele age pelos seus impulsos. O homem ele age pela sua própria vontade. Ele não consulta a Deus. Deus, será que eu posso fazer isso? Meu Deus, me dê uma direção. São poucos que pedem isso para Deus. Amém? Versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformeis-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Para que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, mas transformai-vos a mente, amados irmãos. Amém? A renovação é na mente. A salvação que o homem tem que ter, como eu digo a vocês, é na mente. Ele tem que salvar a mente dele dessas pessoas que querem ganhar um extra através de muitos irmãos e ganha. Eu já estive desse lado, amados irmãos. Eu já estive desse lado. E digo para você que é um lado negro e escuro. De Deus não tem nada. Nada, mas sabe o que é nada? O problema é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E sempre está no vermelho. Nunca chega no verde. Amém? Sempre está no vermelho. Olha, nós estamos passando uma dificuldade, nós estamos passando por isso, por aquilo, e hoje não estamos conseguindo pagar o aluguel, vamos fechar, e tome pressão, daqui a pouco você explode. Entra numa depressão com tanta pressão, né? Porque depressão é algo que da carne. Está lá, né? Em Gálatas, capítulo 5, do versículo 18 em diante. Amém? Leia comigo ainda em Hebreus, só que agora, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Versículo 9. Hebreus 13, 9. Nós já vamos encerrar. Amém? Vamos já encerrar, está pertinho. Hebreus 13, 9. Leia comigo. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com a graça
e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam, para ser bem mais claro. Está vendo? Está vendo como é as coisas, amados irmãos? Está vendo como a vontade de Deus é totalmente diferente? Está vendo como Deus olha para você e te mostra a clareza da sua bondade? Mas não, muitos ficam pensando que Cristo ressuscitado é mau, porque deram para eles um Deus mau, um Cristo que por tudo solta a mão. Olha, se você fizer isso, Deus vai soltar a mão sobre você. E ainda tem outros, amados irmãos, que ainda ora assim: eu tenho fé em Deus, que Deus vai pesar a mão sobre o irmão, e que se o irmão não se converter, aqui tem pessoas aqui hoje, que se não converter, Deus vai mandar para o inferno, vai tudo para o inferno. E vai, amados irmãos, até você que está mandando. Pode estar na certeza que ninguém nessa terra vai escapar do inferno. Ah não, mas meu pastor é um homem de Deus, duvido que meu pastor vai para o inferno. Vai. Todos aquele que se diz crente, vai para o inferno. Todo aquele que não é crente, que não crê em nada, vai para o inferno. Porque é sepultura, amados irmãos. Quando você vê essa palavra inferno, é sepultura. Não é como ensinaram a nós antes, né? Que o inferno era um lugar cheio de fogo e enxofre. Para quem? Para Satanás e seus demônios. Não era assim que ensinaram? Como fica até hoje muitos pensando que Satanás é um ser espiritual igual a Deus, que tem domínio sobre a terça parte dos anjos. E a terça parte dos anjos vem na terra, a mando de quem? De Satanás, né? Para fazer o homem roubar, matar, se prostituir, para fazer o homem bater na esposa. Não é assim? Mas só que é totalmente ao contrário, amados irmãos. Quem faz tudo isso é o próprio homem, com a sua carne ativada. O próprio demônio, o próprio Satanás é o próprio homem, amados irmãos. Não existe. O único ser espiritual que habita e existe é Cristo. Ele vive dentro de nós. Amém? Faz do meu corpo, do seu corpo, morada. Mas se você vive em um ambiente que te prega isso, que você tem que temer ao diabo e às suas coisas, não dê lugar ao diabo, e não dê mesmo não, amados irmãos. Não dê lugar ao diabo da sua carne, não. Porque se você der lugar, você vai cair. E não põe nenhum espírito ruim, que, como diz o meu irmão Deraldino, que saiu voando e de repente entrou dentro de você. Não existe isso. Amém? Para você que não sabe, eu vou te advertir. A terça parte dos anjos está presa, amados irmãos, em correntes eternas, aguardando por Deus um julgamento. Isso está escrito na Bíblia, amados irmãos? Tá. Aonde? Em Judas, capítulo 1, no versículo 6. Judas só tem um capítulo. Amém? Amados irmãos, acorde. Não queira viver em preceito de homens, em mandamentos de homem, em ordenança de homem. Ah não, mas o pastor disse que nós temos que fazer essa campanha aqui, e essa campanha aqui é uma campanha de libertação, e aquele que tiver um filho na droga, que tiver uma filha se prostituindo, que tiver isso, que tiver aquilo, passando um problema na vida financeira, participe dessa campanha que Deus irá resgatar a sua vida. Mentira, amados irmãos. Amados irmãos, deixa eu ser bem claro com vocês. Deus não opera em quem não quer. Amados irmãos, para que Deus haja na minha vida e na tua vida, eu tenho que dar lugar. Se aquela pessoa que bebe, que fuma, que se prostitui, que se droga, não quiser mudar, amados irmãos, não vai ser minha oração, não vai ser a oração do pastor, como você chama, do presbítero, não vai ser você falando, ou orando, ou pedindo, ou buscando. Se não mudar, Deus não muda ninguém sem querer. Amém? Não adianta. Você vai jogar saliva fora. Você vai perder noite de sono à toa. Ninguém nessa terra muda através de oração e jejum e campanhas.
Só muda se quiser. Se não quiser mudar, não tem oração certa. Amém? E Deus, ele não age dessa forma. Não vos deixeis, só para que você fique bem instruído, não vos deixeis levar por doutrinas várias, que são quais? De homens. Preceitos e costumes de homens. E muitos vão dizer, mas não é não, porque a doutrina de lá da minha igreja é diferente. E qual é a doutrina da sua igreja? A minha, da igreja de Cristo, amados irmãos, é crer. Essa é a nossa doutrina, é a palavra. A doutrina é a palavra, somente. Não, aqui você é livre para vestir a roupa que você quiser. Ah, eu posso ir pelado? Pode. Quem vai lhe impedir? A vergonha quem vai passar sou eu? Não, é você que está despido. Ah, eu posso botar um shortinho bem curtinho? Eu não posso fazer nada, não é a sua vontade? Se você acha que está vestida agradavelmente, se você vai se sentir bem, eu não posso fazer nada, isso é um gosto seu. Ah, mas é comigo e com Deus. Não, Deus não tem nada a ver com sua roupa curta. Ele não olha para você e não enxerga a nudez. Ele olha para você e vê espírito. Amém, amados irmãos? Mas se você vai em um ambiente para ouvir a palavra da verdade, se vista bem, bote uma roupa decente. Amém? Apesar de que veste não leva ninguém ao céu. Amém? Que carne e sangue não entra no céu. E que graças a Deus, quem entra no céu é o seu espírito. Amém? Que coisa maravilhosa. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Está vendo, amados irmãos? Não é para você viver assim. Por doutrinas várias, e não são poucas, são muitas verdades. Muitas, muitas mesmo. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. No versículo 9. Nós vamos ler até o 12. Amém? Leia comigo Colossenses, capítulo 1, no versículo 9 ao 12. Porque esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Diga glória a Deus, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Diga glória a Deus. Está vendo, amados irmãos? A vontade de Deus nas nossas vidas, a perfeição de Deus em nós, é dessa forma que Deus nos vê, amados irmãos. É dessa maneira que você tem que viver, na perfeita e agradável vontade de Deus. Diga glória a Deus. Amém. Efésios capítulo 3, para a gente encerrar, no livro de Efésios.
Isso é um clássico entre nós, os conhecedores da graça de Deus, os amados irmãos aí. Efésios capítulo 3, versículo 14, nós vamos ler até o 20, leia comigo, amém? Olha só, que maravilhas. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, 15, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. 18, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que existe todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Está vendo aí? A vontade de Deus em nossas vidas, amados irmãos. Que todos nós sejamos cheios do conhecimento da graça de Deus. Que todos nós sejamos cheios de conhecimento do amor, da esperança, da plenitude de Deus, amados irmãos. É por isso que hoje nós não vivemos em preceito de homens. Quando deixei a religião de lado e passei a ser um cristão verdadeiramente, minha vida mudou. Aí eu posso dizer para você que minha vida verdadeiramente mudou. Porque campanhas, propósito, santa ceia e batismo em águas e vigílias e subida em montes, nada disso me edificou em nada. Pode estar na certeza, amados irmãos, mas se você passar a crer em Cristo Jesus, que Ele pode tudo e todas as coisas em sua vida, que você não precisa fazer nada desse movimento, amados irmãos, você vai ter paz, vai sair um fardo das suas costas, você vai viver aliviado. Hoje, digo para vocês, amados irmãos, eu vivo sim uma vida plena com Deus. Graças a Ele, eu pude enxergar a graça de Deus. Por quê? Porque antes que eu fosse gerado, Ele já tinha me escolhido, amados irmãos. Assim como muitos dos amados irmãos são escolhidos de Deus. Não é isso? São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque Deus escolhe aquele que Ele ama. E se Ele escolheu, não importa de que maneira você esteja, se você se prostitui, se você rouba, se você já até tirou a vida de seu próximo, se você for um escolhido de Deus, amados irmãos, sua vida se transformará e você mudará e és em Cristo Jesus uma nova criatura. Diga glória a Deus. Eu sou José Ferreira. Uma boa noite a vocês. Que o Espírito Santo de Deus, que é vivo e eficaz em vossas vidas, seja o dono de tudo e todas as coisas em vós.
E lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, o Ministério Nova Sião vai estar aqui louvando a Deus com Deraldino Costa e família, amém? A família de Sião vai estar toda reunida aqui como Igreja de Cristo, em um culto racional, em um culto de entendimento, amém? E a minha oração para com vós é no Espírito Santo de Deus, que intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Aquele que passa dor, que sofre dificuldades, que Deus conceda toda e boa fartura e abundância, seja no tempo de Deus. Amém? E aqueles que padecem, que estão num leito de hospital, que se cumpra a vontade de Deus na vida de cada um deles. Aquele que vive aflito, que vive com medo, que vive assombrado, que Deus também conceda a paz, conceda o conforto a cada um. Que assim seja, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitado. Uma ótima noite, um excelente final de semana para cada um de vocês e até sexta-feira que vem, se assim Deus permitir. Amém? Fiquem na paz e até amanhã.